Acontece com o sexo o que acontece com todas as outras coisas. O problema não é o uso, é o abuso. Quando abusamos da alimentação, temos problemas de saúde. Quando abusamos do dinheiro, temos problemas sociais e familiares. Quando abusamos da beleza física, temos problemas de ordem psicológica e emocional. Quando abusamos do poder, temos problemas de ordem socioeconômica para milhões de pessoas. Então, temos que aprender a usar com bom senso e de acordo com a nossa consciência, que ainda procuramos abafar para escapar mais uma vez e sempre das responsabilidades de que não escaparemos, porque as leis universais são perfeitas, estão ao nosso favor para nos auxiliar na caminhada evolutiva e temos que aprender pelo exercício, pela consciência, pelo conhecimento, pelo estudo, pelo raciocínio, pela análise e pela vivência daquilo que vamos aprendendo. O sexo é uma energia criadora da vida. Como ele pode ser mal? Como ele pode ser um pecado? Mas estamos falando do sexo e do seu uso consciente. Não estamos falando dos abusos, nem das aberrações. Estamos falando de atrelá-lo ao amor que precisamos aprender, ao sentimento, à razão, à vivência e ao respeito ao próximo e a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa energia e ao relacionamento com o próximo, a construir algo, não apenas se preocupar com sensações físicas, passageiras e que muitas vezes podem provocar complicações psicológicas terríveis. Você pode dizer, muitos vivem e abusam do sexo e são felizes. São felizes? Será? Ou estão chafurdando na ilusão de que terão que sair, de onde terão que sair necessariamente, se não quiserem sofrer indefinidamente? A questão é que a nossa visão é muito restrita, é muito imediatista. Somos verdadeiros cegos para o futuro. Ainda quando falamos dele, não nos conscientizamos de que tudo no universo, no mundo, na vida social, na vida psicológica e emocional e no cosmos, na natureza, tudo tem consequência. Basta observar o mundo. Rumamos sem dúvida para a felicidade plena, que veremos um dia como espíritos puros que não mais passam pela experiência da dor em nenhuma ordem. Chegaremos lá todos nós, uns antes e outros depois. Mas aqueles que chegam antes são justamente os que sabem usar, raciocinar e controlar-se acima das circunstâncias. Aquelas que nos induzem ao mal, ao erro, ao desrespeito ao próximo. Sofremos tentações, sem dúvida, isso faz parte da nossa trajetória de aprendizado por causa das nossas falhas, por causa do nosso histórico espiritual reencarnatório de muita inexperiência e abuso. Então é muito natural que sintamos ainda o apelo animal que tanto cultivamos no passado. Mas somos seres racionais, conscientes já, minimamente do que estamos fazendo aqui e para onde vamos, ainda que às vezes abafamos esse conhecimento e essa consciência. Então essa tentação virá. Não se trata de abafar, de fingir que não existe, mas de educá-la. Educar a energia sexual, para que ela caminhe de encontro ao sentimento mais elevado. E para aprender isso temos que exercitar
temos que renunciar aos poucos, sem querer ser santo, mas aos poucos, aos apelos dramáticos e insistentes que sofremos da sociedade, que permitimos sofrer. Uma sociedade que ainda valoriza mais os aspectos físicos e imediatistas do que os de ordem psicológica, os de ordem espiritual. Aquela consciência maior que atingiremos quando atingirmos patamares evolutivos mais profundos e mais amplos. Sobre a tentação, veja só o que disse Chico Xavier numa entrevista. Está no livro Novo Mundo, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas o Chico também falava por si mesmo na entrevista. Publicado pelo Ideal Instituto de Divulgação Editor André Luiz. Pergunta: existe a tentação? Que é? Qual a sua causa? Chico Xavier. A tentação, no fundo, é a projeção das tendências infelizes que ainda trazemos. Semelhante projeção, em se exteriorizando em forma de pensamentos materializados, atrai sobre nós aquelas mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos harmonizam com o modo de ser. Entendendo que a tentação nasce de nós, recordemos que um pacote de ouro não tenta um coelho, induzindo muitas vezes um homem às piores sugestões, enquanto que um pé de couve deixa um homem impassível, levando um coelho ao impulso da aproximação indébita. Quanta sabedoria e precisão de Chico Xavier. Ele se referia aqui à tentação, não apenas de ordem sexual, mas seja ela qual for, das nossas más tendências. A tentação, por exemplo, de ser desonesto, a tentação de mentir, seja no trabalho, seja para a família, seja nas mais diversas situações. Mas podemos aplicar a lição também para a tentação de ordem sexual. Então você veja que os obsessores, eles não são unicamente culpados, não são os únicos culpados pelo que nos acontece nesse setor. Eles só conseguem agir quando existe um reflexo dentro de nós, quando existe ainda uma má tendência. E cabe a nós escolher se vamos abrir a janela ou fechar, se vamos permitir essa influência ou não. É difícil, muito difícil, ainda estamos rastejando, ainda estamos muito longe de controlar a nós mesmos. Mas tudo isso acontece justamente para que a gente se exercite. Como se aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta, ainda que se caia, ainda que leve-se um tombo, não é? Ainda que se machuque um pouco, mas precisamos voltar ao volante e continuar tentando. Uma hora fica fácil, uma hora nem pensamos mais naquilo, uma hora conseguimos andar com total naturalidade. Então é preciso exercício, e não será da noite para o dia, mas temos que exercitar também através do estudo, do conhecimento da espiritualidade e das leis universais, que valem para todos, para os que acreditam e para os que não acreditam, porque são fatos, porque são leis, e nos cabe a cada um como indivíduos estudar para entendê-las. Isso leva tempo, mas todos teremos que aprender. Não tenhamos a ilusão de que não precisamos, de que isso não é trabalho para nós, de que isso poderemos superar de maneira automática. Não, precisaremos do exercício. Agora, se você considerar que tem apenas uma única encarnação que vai morrer e vai acabar tudo, ou que vai morrer e vai ficar no plano espiritual esperando o juízo final, dormindo, sinto muito, mas isso não vai acontecer. Isso também é um outro assunto que temos que estudar. Então a responsabilidade é toda ela individual. Nos ajudamos uns aos outros, compartilhando experiências, conhecimento, sem dúvida, mas dentro de cada um de nós haverá sempre a necessidade particular e intransferível da autossuperação. Vamos refletir sobre isso e vamos seguir felizes no caminho do aprendizado. Saber e mudar.